Hoje é dia de rock, bebê! Sim, dia 13 de julho, dia mundial do rock, e eu gostaria de falar um pouco sobre esse estilo musical fantástico aqui pra vocês. Muito interessante traçar assim uma linha cronológica, destacando alguns nomes que eu acho que são muito relevantes desse grande estilo musical que já tem mais de 70 anos que a gente está ouvindo o bom e velho rock and roll, tá bom? Antes, porém, contudo, todavia, peço para que você já dê o like, já se inscreva no canal caso não seja inscrito, compartilhe esse vídeo com alguém e ative as notificações para quando sair outros vídeos como esse você seja avisado, tá bom? Então vamos começar a falar ali no começo dos anos 50 para tratar dele, já começar por ele, o maior nome, o primeiro, né, o grande, o pai do rock, o rei do rock, ele mesmo que você está pensando, Chuck Berry. Sim, meus amigos, Chuck Berry, se você pensou, se veio à sua cabeça o Elvis Presley, é natural, fiz até um pouco intencional essa introdução, porque o Elvis, sejamos sinceros e honestos com os fatos, ele começou imitando o Chuck Berry. Vamos aqui lembrar que nós estamos falando de uma época que ainda existiam leis de segregação racial. Então os Estados Unidos eles não iam dar essa boiada, esse mole para um negro que rebolava e ainda tocava uma guitarra, nem iam dar esse prestígio todo. Eles queriam um rosto branco para ocupar esse lugar e o Elvis Presley caiu muito bem para isso. Isso não tira em nada o mérito do Elvis, de Pelvis, mas justiça tem que ser feita, né? Ainda mais agora que a gente está falando de apropriação cultural, nada mais justo do que fazer justiça com quem veio realmente antes, independentemente de época de gravação. A primeira gravação foi feita não sei quando, então realmente o precursor foi fulano de tal. Não, é um pacote, né? É a persona, é o músico, é a presença e Chuck Berry, inegavelmente, foi o dos maiores, o primeiro realmente, o pai do rock. A gente dá um salto de 10 anos e vai para a década de 60 para falar dos Beatles, né? Inauguraram aquela modinha. Há quem diga, e eu não discordo não, que Beatles foi a primeira boy band realmente famosa que estourou no mundo. Eles se vestiam igual, o corte de cabelo era igual e as músicas eram muito aquele estilozinho inocente, o refrão I wanna hold your hand, né? Você quer refrão mais chiclete, inocente e bobo que nem esse? Eu quero pegar na sua mão. Então eles começaram fazendo esse tipo de som. Foi por isso que inclusive a banda acabou, porque ela durou uma década e no final dos anos 60, né? Quando eles lançaram o Sgt. Pepper's, que revolucionou, o John Lennon já estava meio de saco cheio principalmente dessa primeira fase, que eles cantavam aquelas coisas mais adocicadinhas, e aí a banda acabou naturalmente. Então a gente tem esse período de músicas mais viradas pro pop. Pulamos mais uma década e vamos para a década de 70. A década de 70 talvez seja, provavelmente, com certeza, a segunda melhor década do rock, porque nessa década surgiram o hard rock, né? E aí a gente tem Led Zeppelin, a gente tem Motorhead, né? A gente tem o próprio Black Sabbath, a gente teve o heavy metal, e aí a gente pode indicar nomes como Iron Maiden, como o Judas Priest, né? Grandes representantes do heavy metal. Nós tivemos o punk, né? Com Ramones, The Clash, Sex Pistols, e a gente também tinha o rock progressivo, né, com o Yes, né, com o Rush, né, com o Pink Floyd. Então nessa década foi rica por causa disso, né? E você veja que um estilo ele é meio que um gatilho ou a resposta para outro estilo. Então veio lá o rockabilly do Chuck Berry, aí pegou uma coisa mais pop, mais mod dos Beatles, aí em resposta veio o peso do hard rock, e aí veio o protagonismo da guitarra no heavy metal, e aí veio aquela coisa, o lance da mistura, a entrada ali dos alucinógenos, dos entorpecentes, aquelas músicas do progressismo, né? A música progressista que
que tinha 10, 15, 20 minutos, e aí para romper com isso veio o punk, que era 1 minuto e meio, 3 acordes, né? O músico, inclusive, eles eram proibidos de ficar fazendo muita firula, de ficar fazendo solo de guitarra, não, tinha que ser direto ao ponto. E aí a gente pula mais uma década e vai para a década de 80, que aí essa é a melhor década de todas, porque é tudo junto e misturado, porque uma década ela vai criando novos estilos musicais, mas vai agregando aos que já tinham. Então surgiu Metallica, e continuava tendo Rolling Stones, e continuava tendo Iron Maiden, e continuava tendo Ramones, e continuava tendo Led Zeppelin, e foi agregando, e aí veio, né, a moda dos sintetizadores, né, baterias eletrônicas. Foi quando a tecnologia entrou de vez no rock, né? E aí o pop rock foi o que estourou de vez, né? Aí vem The Smiths, né? E aí vem um monte de bandas, por exemplo, sem guitarra, como Depeche Mode, né? Bandas como A-Ha, né? Essas bandas que misturavam bastante, né? Aí tinha o The Cure, que era uma coisa mais do melancólico, britânico e tal. Então, essa é uma década muito rica por causa disso. Tudo misturado, todo tipo de moda, do jeito de se vestir, de atitude, de som e tudo. E eu termino aqui no final dos anos 80 e começo dos anos 90 com grunge, né? Que aqui é aquele tipo de som mais melancólico, pesado, de homens brancos tristes americanos, né? Essa coisa assim que também não deixou de ser uma resposta para todo o colorido que tinha na década de 80, toda alegria, toda aquela coisa R.E.M., aí veio aquela coisa mais pesada, né? Que unia um pouco do heavy metal com hard, com punk, e letras mais melancólicas, né? Aquela coisa mais assim, para baixo, né? Então, e eu paro por aqui, porque depois daí, não que não tenham tido grandes novidades, né? Houve grandes novidades, mas o rock já tinha se firmado, né? Embora de vez ou outra apareça, olha, surgiu The Strokes, a banda que veio salvar o rock, como se o rock precisasse de salvação. Mas o rock já não precisava mais ser salvo. Nem precisa, nem precisará, porque já está aí para todos nós, né? Então, tracei uma breve cronologia, né, do rock desde do nosso Chuck Berry até o menino triste do Nirvana, Kurt Cobain, que além dele tinha o Chris Novoselic e o David Grohl. David Grohl que mais tarde fundou o Foo Fighters, que sinceramente eu acho melhor que Nirvana, mas aí é só uma opinião minha, na verdade. Então paramos por aqui, e aí talvez mais pra frente a gente faça um outro vídeo sobre as outras décadas, 90, 2000, 2010, tá bom? Mas ficamos por aqui com esta brevíssima, rapidíssima história do rock para vocês em homenagem ao dia do rock. Hoje é dia de rock, bebê, para vocês. Curtiram? Gostaram? Acharam legal esse conteúdo? Caso vocês tenham gostado mesmo e queiram mais, eu peço para você curtir o vídeo, compartilhá-lo, ativar as notificações e, por favor, se inscreva no canal para a gente produzir mais conteúdo para vocês, tá bom? Fico por aqui. Tchau!